Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora. Estou aqui mais uma vez trazendo um pouco de alento para a alma, como a gente sempre fala aqui no canal. Bem, e hoje eu tenho a grata satisfação de estar trazendo e compartilhando com vocês sobre os livros do Leonardo Cantarelli, que eu conheci recentemente numa atividade aqui em Porto Alegre e que hoje vai estar falando um pouquinho sobre os seus livros, né? E eu vou estar mostrando para vocês e deixando aqui na descrição do canal. Mas antes, convido vocês a conhecerem o canal, quem ainda não conhece, a curtirem, compartilharem, se inscreverem e ativarem lá o sininho, né? Para que possam estar sempre recebendo o aviso de um novo vídeo aqui no canal. Então, Leonardo, seja bem-vindo ao canal, né? E eu quero que tu possa contar um pouquinho sobre a tua história, né? E possa então estar compartilhando sobre os livros que são muito interessantes e vocês vão descobrir daqui um pouco por quê. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, falando um pouco do meu trabalho. Agradeço a Patrícia, ao canal, por ter me convidado e a falar dos meus livros, né? Bom, eu sou o Leonardo Cantarelli, eu sou jornalista e escritor, eu tenho 13 livros lançados e eu sempre, na verdade, eu uni duas coisas, assim, desde quando eu era criança, né? Eu dizia que eu ia ser escritor, mesmo que eu não soubesse direito o que era isso, né? E depois, com o tempo, eu comecei a gostar bastante de esporte, de futebol, cheguei a trabalhar na área de jornalismo esportivo e acabei, em alguns momentos, pondo meu plano em prática, que era de escrever livros, né? Junto com que eu fui para a área esportiva, que é o que eu já estava mais habituado, eu tinha os contatos. O meu primeiro livro chama-se 1997, o ano que a Europa conheceu o Grêmio São Carlense. Memórias. Esse livro é o seguinte, embora minha família seja daqui, moro em Porto Alegre, quando eu era criança, eu morei no interior de São Paulo, né, por conta de trabalho do meu pai e tal, em São Carlos. E lá tinha um time, o Grêmio São Carlense. E em 1997, eles foram para a Europa, né, e jogaram com as principais equipes, com a Fiorentina, com a Lazio, na Inglaterra jogaram contra o Burnley, e dentre outras equipes. E só que assim, o que ninguém sabia é que eles foram disfarçados de Grêmio de Porto Alegre, né? Então, na Europa, eles achavam que estavam enfrentando o Grêmio, que na época, lá em 97, né, era campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então, foi uma história meio vendida gato por lebre. E era uma história que era curiosa, que isso era pouco contado na cidade, assim, era assim uma lenda urbana na cidade. Ninguém sabia direito, os jornais não reportaram na época, né? E era uma época sem redes sociais. Então, perdão. Eu queria tirar a limpo isso, contra quem foram os jogos, placares, quem foi, como é que foi. Então, foi um trabalho bem bacana, assim. Eu acabei lançando o livro em janeiro de 2019. Muito bacana, né, Leonardo? Porque assim, acabaram conhecendo uma equipe achando, né, que era uma e era outra. Mas assim, muito interessante, né? Porque nem sempre mesmo a gente tem clareza das coisas, ou a gente tem percepção e aí acaba acontecendo gato por lebre. Mas, ao mesmo tempo, este time pode ser conhecido em um outro recanto, né? E para a própria cidade, a gente, num outro momento, né, de bastidor, a gente conversou assim sobre o quanto isso também valoriza a própria cidade, né? Essa noção de pertencimento, muitas vezes, quando a gente traz à luz essas histórias que marcam não só um clube, mas que marcam também uma cidade, né? Então, assim, conta um pouquinho sobre isso, sobre como tu percebesse que a cidade também foi recebendo, né, essa história e como os moradores dessa cidade também foram se sentindo ao longo desse percurso. Uma coisa que eu fui trabalhando com jornalismo esportivo e eu vou chegar em São Carlos, é que a gente às vezes percebe o quanto um esporte faz muito bem para uma cidade, para uma comunidade.
Então, muita gente acaba se sentindo pertencido àquilo, a participar de alguma coisa. Eu mesmo, com o Grêmio São Carlense, o que era legal para mim? Eu fui numa época que futebol praticamente só via, assim, primeiro na televisão, né, que é o que tinha. E o time, na época, jogava a segunda divisão estadual. Mas era legal você ir para um estádio, ver um jogo, se sentir pertencente, entender o que é assistir um jogo, o que é uma coisa assim, depois você olhar no jornal, tá lá o placar. Isso era bem bacana. E os jogadores em si, muitos deles não vingaram no futebol, né, assim, de jogar em times grandes e tal. Então, para eles, é uma coisa muito marcante para a carreira. Muitos deles agradecem, sentem felizes, né? Os antigos dirigentes também fazem isso, de falar, pô, que legal fazer esse livro, pô, que legal relembrar essa história, relembrar essas coisas, guardar isso para a cidade, que isso faz muito bem, assim. E também é muito importante a gente poder se dar conta que tudo é possível na vida, né? Quando a gente se esforça, não é só idealizar, as coisas não caem assim, né, do céu, não é mágica, mas a gente pode desejar e batalhar para que aquelas coisas aconteçam, né? Então, isso é essencial, né? A própria questão de que o esporte também não deixa de ser uma forma de arte, porque dependendo da forma, tudo na vida, né? Quando são os extremos é complicado, mas quando a gente consegue encontrar o caminho do meio, o esporte é extremamente importante também para a nossa saúde, né? Não só física, mas a nossa saúde emocional. Não, exatamente. E eu vou pegar aqui o livro para falar sobre isso. O esporte é arte. Não, vamos pegar aqui. Você tem as cores do time, que você simboliza, associa o time e põe no livro. Você tem uma foto aqui dos jogadores. Isso aqui é uma arte. Isso aqui tem a ver com esporte, com futebol. Você olha, às vezes, um estádio, como é que ele é feito, tem uma arte por trás. Então, às vezes, aquela coisa, um drible de um jogador é uma arte. Então, tem tudo isso, né? E é bem bacana também, porque o esporte tem uma outra coisa que eu acrescento, assim, o esporte, ele vai ajudar a gente, vai ensinar a gente a ganhar e a perder, que é uma coisa que vai acontecer muito na vida. Na vida a gente ganha, a gente perde, e quando você é criança, você vai para um estádio, você acompanha um time com pouco investimento, você aprende muito a perder, que é mais ou menos o que acontece na nossa vida em alguns momentos, né? Não vamos negar que a gente tem nossos momentos de glória, mas nós temos nossos momentos de coisas de tempos mais difíceis, vamos dizer. Mas assim, e o legal de quando termina o livro é aquela coisa, nossa, ficou pronto, chegou, que sonho realizado, isso é muito bom. Isso faz assim que a gente fala, nossa, como vale a pena tá aqui, tá produzindo, progredindo. Sem dúvida, né, Leonardo? Acho que o esporte ele tem talvez duas vias, que principalmente os esportes coletivos, que é a competição ao mesmo tempo que é a cooperação, né? E a gente vive num mundo que cada vez mais precisa aprender sobre cooperação, né? Então, é possível se trabalhar isso, né, para que a gente aprenda a lidar mesmo. Sim, vai ter momentos que tá jóia, a gente vai ganhar. Tem momentos que não. E a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações, né? E com esses momentos onde nem sempre vai ser glória, né? Exatamente, e até que você falou de cooperação, de competição, até você aprender a lidar com o outro. Você saber, por exemplo, que num jogo, se você xingar um cara, por exemplo, do seu time, ele que errou uma hora, se você dar uma bronca, ele vai melhorar. O outro, se der uma bronca, ele vai ficar para baixo e ele vai cair. Então você tem que saber como lidar com as situações, entender que cada pessoa é diferente e entender como cada coisa funciona. Isso é muito importante para a vida, assim. Que bacana, muito show. Eu quero te mostrar uma outra coisa que eu acho legal de pertencimento aqui. Mostrar algumas coisas. Uma coisa que eu fiz, eu até achei que ia ser um pouco mais complicado, foi conseguir com as coisas com os times europeus, porque acontecia em São Carlos, não tinha os resultados, ninguém tinha e tal, contra quem direito, o pessoal não lembrava, e foi bacana que eu mandei pro pessoal do Burnley, que é um time lá da Inglaterra, que jogaram, recentemente estava na primeira divisão da Inglaterra, e eu mandei um e-mail explicando e tal, né, porque, pô, pessoal, amistoso em 1997, eu estou mandando em 2018, né, e era engraçado que os caras tinham tudo do amistoso, me passaram tudo aqui, a ficha técnica, passaram as fotos.
Aqui, e até falar para mostrar para você coisas aqui, ó, por exemplo, aqui que depois virou capa, que era eles na Inglaterra e ela estava vestida de Carmen Miranda para representar a cultura brasileira. Olha, que bacana. Então foi bem legal que eles responderam, assim, eu consegui também contatos na Itália, com os times da Itália, eu conversei, jogou com o Perugia, jogou o pessoal da Lazio, mandou, da Fiorentina, então foi bem interessante, assim, conseguir essas informações. Aqui já eram fotos deles. Que legal. É, Uma história que está aqui, né? Está disponível para a gente conhecer e se inspirar, né? Se inspirar, porque é isso, né? As histórias estão aí para isso, para poder nos inspirar, né? Para poder nos apoiar e nos ajudar, né? A sermos sempre melhores, né? Mas nós temos um outro livro. isso, e aí nós vamos falar do que está falando de esportes, né? Que eu sou jogador de tênis de mesa. E eu lembro que o tênis de mesa foi legal assim, porque eu sempre gostei. E o tênis de mesa foi que me propiciou, por exemplo, a poder participar de jogos, às vezes jogos escolares, jogos interescolares, depois disputar competições lá, aqui no Rio Grande do Sul. Então é legal assim que o tênis de mesa me fez sentir mais aquele cara assim, não só de arquibancada, de poder participar, né? Então sempre gostei. E aí depois que eu lancei o primeiro livro, né, que foi bem bacana e tal, uma coisa que acontece, que é muito bom, que as pessoas começam a sugerir. Ah, por que você não faz livro de tal coisa? Ah, por que você não faz disso, daquilo? E a gente sempre escuta, né? Mas aí você tem que pensar, pô, mas será que isso é possível? Não é? O que que tem? Você vai pondo assim, o que que dá para fazer agora, o que dá para deixar para depois. E aí mandaram para mim e falaram, por que que você não faz um livro do Biriba? Aí me viu aquele estava e falei, precisa, né? O Biriba foi o primeiro grande mesatenista do Brasil, né? E para vocês entenderem, assim, em 1958, quando ele tinha 13 anos, e está aqui uma foto dele, ele, Pelé e a Marister Bueno, na Gazeta Esportiva, que era a grande revista da época, como as 3 maiores promessas do esporte brasileiro. O que aconteceu? Em 1958, a comunidade japonesa no Brasil estava completando 50 anos. 50 ou sim, já não lembro mais. 50 anos, desculpa. E eles fizeram um evento e trouxeram 2 japoneses profissionais campeões do mundo para o evento. E o Biriba foi lá com 13 anos e ganhou dos 2. Isso chamou a atenção de todo mundo, foi capa de jornal e tal. Em 1959 ele foi para a China, já de 13 para 14 anos, ganhou de um chinês campeão do mundo lá na China. Então, ele recebeu placa do presidente, depois o Jânio Quadros. Então eu resolvi contar essa história dele, contar como é que era o tênis de mesa na época, como é que ele foi uma pessoa bem famosa, o que que ele conquistou. Depois ele fez turnê pelos Estados Unidos, os jogos na Europa. Foi bem interessante. E a gente fez o lançamento em São Paulo, no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Que foi bem bacana, porque ele era jogador do Palmeiras, e aí ele depois ele virou técnico da equipe de tênis de mesa, e sempre, perdão, auxiliar técnico. E cederam o espaço para a gente fazer o lançamento. Foi bem bacana a experiência. Legal. E que interessante, né, Leonardo, a gente poder, de figuras, às vezes, de pessoas que são importantes, né, e que muitas vezes ficam um pouco esquecidas, assim, na nossa memória, na nossa história, e que a gente precisa resgatar, né. Nós temos tantas pessoas que abrem caminhos para a gente em diferentes áreas, que é importante a gente resgatar isso, porque isso é a nossa história, faz parte da nossa ancestralidade, né? Então, acho que é um importante livro para a gente poder conhecer, então, um pouco, né, do Biriba. A questão também do apoio, né? Quer dizer, tu ter conseguido lançar esse livro também lá, né, num recanto da onde ele participou, também não deixa de ser um reconhecimento, né, por esse trabalho dele, né? Exatamente, eu vou mostrar aqui para vocês alguns jornais da época, que eu mostrava alguma... Opa, era outra página, com licença, me atrapalhei aqui. Que tinha algumas fotos assim, mostrando jornais da Europa, da Ásia, retratando ele, os fenômenos dele. E era bem legal que ele tinha muita coisa guardada, né? Que ele falou que o pai dele guardava muitas coisas do material. Então, muita coisa ele tinha lá guardado. Isso foi bem bacana, assim. E aí, ver como ele foi bem homenageado na época.
Aqui ele está também, aqui já é com o Bellini, o capitão da seleção brasileira de 1958, campeão do mundo. Que legal. É. Bacana. Uma boa história para a gente poder estar aí curtindo, né? E aprendendo. E nós temos este livro também. Esse livro aqui já fala mais do Rio Grande do Sul, né? Que é o Sandro Sotile, que é de Rondinha para o Mundo, né? O Sotile eu acho que muita gente conhece. Jogou em vários clubes aqui do Rio Grande do Sul, fez história no 15 de Campo Bom, no Glória de Vacaria, o pessoal lembra dele no Internacional, foi campeão gaúcho pelo Juventude, foi ídolo no Pelotas. E é um cara que tem bastante história, assim, é um cara que eu lembro que eu ia muito para Pelotas, o pessoal falava muito dele, saiu para outros cantos e tal. E eu entrevistei ele já, assim, rádio, tudo, e um dia eu cheguei para ele e falei, tem algum livro seu? Ele falou que não tinha. Eu falei, vamos atrás de fazer um então, porque tinha tanta coisa dele, não tinha livro. E aí eu peguei as histórias, normalmente do Pelotas, do Juventude, já estavam muito bem contadas, né? E eu falei para ele, vamos pegar lá desde o início, dos outros lugares que você passou, como é que foi na China, como é que foi no México. E eu fiz todo esse resgate da história dele, que eu acho que ele precisava muito ter essa história contada, né, num livro, e de todos os lugares que ele passou, assim, isso foi bem bacana. Legal, bacana. Esse foi lançado em 2021. Foi outubro de 2021. A gente fez o primeiro lançamento na cidade dele, em Rondinha, no norte do Rio Grande do Sul. Depois fizemos lançamento em Passo Fundo, fizemos lançamento em Vacaria, em Pelotas. Passamos também por Gravataí. E eu peguei assim, desde o início dele lá em Rondinha, conversei com os familiares dele. Aí o que pouca gente sabia é que ele tinha sido irmão marista em Viamão, né? Que ele quase virou padre. Então aí depois ele decidiu se ele seguia sendo padre ou não. E aí ele foi pra bola. E aí fez muito sucesso. Que bacana, que bacana. Acho que é mais uma experiência aí para a gente conhecer. E aqui no canal, né, o Leonardo está trazendo pela primeira vez essa perspectiva do esporte, né? Não teve até o momento aqui no canal ninguém que a gente conversasse sobre isso e também trazendo essa perspectiva, esse viés do esporte também como uma arte, né? E como algo que pode ser extremamente importante para a promoção da vida, né? E então acho que tu traz e tu resgata para a gente essa possibilidade e esse olhar sobre o esporte, né? E eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho de como que tu chega a isso, né? Quer dizer, tu acaba indo para esse olhar mais do esporte, mas como é que tu chega? Como é que é a tua história até aqui, né? E hoje eu acho que falar um pouquinho do que tu tem feito a partir disso, né? Do que tu tá te vinculando neste momento. Bom, começar do fim, né? Eu tô para lançar meu quarto livro. Eu espero que, eu não sei quando o programa vai no ar, mas espero que em abril já esteja pronto o livro. Eu tô fazendo com o pessoal de Sapucaia do Sul o livro sobre o Sapucaense em 2007, foi campeão da 2ª Divisão Gaúcha, que foi aquela coisa, o time tinha se profissionalizado só em 2005, não tinha os mesmos recursos de outras equipes, não tinha a mesma tradição, torcida, e aquela coisa meio contra tudo e contra todos, eles ganharam, né? Eu estou fazendo parceria com um amigo meu, Luiz Felipe Fleck, que foi dirigente do time na época, gostou muito dos livros que eu fiz. Ele falou, por que a gente não faz um livro assim, que ele queria entrar, e porque ele tinha contato de todo mundo, né? Isso ajudou assim, então a gente foi atrás, conversamos com um monte de gente, e tá pronto assim, tá faltando só ajustes finais, assim, questões mais burocráticas para o livro ser lançado. Mas eu espero que em abril tenha um lançamento. A gente entrevistou lá 14, 15 jogadores, fizemos esse negócio, o quão importante era para Sapucaia do Sul, aquele momento, porque é uma cidade que fica próxima ali entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? Podemos pegar Porto Alegre também, então não aparece muito, fica uma cidade muito dormitório. Você ter um time ali na 1ª divisão, um time campeão, foi uma coisa assim incrível para eles, assim. Então, quis mostrar o que representava ali. Alguns daqueles jogadores eram ali da cidade ou ali da região. Então, isso é bem bacana, mostrar que eles até hoje conversam, se dão bem. Que bacana, né? Realmente a gente não sabe quando que vai ao ar, né? Essa conversa, mas de qualquer forma,
independente disso, vai estar aqui na descrição os contatos também, os teus contatos, para que as pessoas também possam estar acessando, né, a partir de ti, caso tenha sido já lançado o livro, para que possam entrar em contato e saber como buscar esse livro, né, como encontrar esse livro. E, na verdade, pelo que eu estou entendendo, o teu trabalho hoje gira muito em torno disso, né, dessas histórias a serem contadas no mundo do esporte. Acaba sendo também porque é o seguinte, né? A gente entra nesse nicho do jornalismo esportivo e você acaba tendo os contatos, acaba sabendo os caminhos, conhecendo as pessoas. Então é uma coisa que fica mais fácil, talvez um pouco mais cômodo de fazer. Então, às vezes até tem aquela coisa de querer mudar de área, tá? Mas o que já foi feito, o que dá para fazer, com quem dá para conversar, como e tal, né? Então acho que quando você entra nessa questão do esporte, fica mais fácil assim de você ter os contatos. Talvez tenha um pouco isso também, mas é uma coisa que eu gosto, que eu domino assim, e eu acho bem bacana. Acho que só de eu não ter feito só de futebol, acho que já é uma coisa muito legal assim, ter feito de outros esportes. Isso já é uma coisa que me orgulha bastante. E está aberto aí a propostas, de repente, né, de alguém que tenha uma história bacana para contar da questão em qual esporte for, talvez, né, para que possa contatar contigo, caso tenha esse desejo também, né? Isso, é um contato, ou quiser algum outro tipo de trabalho e tal, também vou estar aberto aí, não necessariamente livros, que eu sou jornalista, vamos ver o que dá para, o que aparece, pode ser uma coisa interessante, estou aberto aí. Muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz, né, de poder estar aprendendo também mais sobre isso, né? Eu acho que, na verdade, é tu, né, que está me trazendo assim essa perspectiva um pouco do esporte. Até então, eu não tinha muito isso até para trazer aqui para o canal, mas a partir do momento que eu conheci o Leonardo, né, e de que a gente conversou, eu achei, puxa, mas isso é interessante, vamos levar para o canal, vamos compartilhar, né? E vamos pensar que o esporte ele é, então, um grande potencializador aí de vida, né? De vida. Eu fico pensando também que às vezes a gente foca muito num determinado esporte, apesar que nos últimos anos a gente tem o Brasil tem despontado em diversos esportes e a gente tem aberto essa possibilidade de poder conversar sobre vários esportes, né? Mas às vezes muito a gente fica vinculada à questão do futebol, né? Mas a gente tem um mundo a desbravar aí, né? Quantas pessoas têm nos mostrado isso, né? Exatamente. O futebol, eu acho que inicialmente pega aquela coisa assim, foi uma coisa muito cultural no Brasil que pegou assim. E também, talvez, ele é mais simples de jogar, porque você precisa só de uma bola, às vezes, e você encontra em qualquer canto, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Os outros esportes, muitas vezes, demora mais para chegar aqui no Brasil. Outros, às vezes, sei lá, você precisa de uma mesa, você precisa de uma quadra, você precisa, de repente, de uma rede. E não é algo tão simples. Mas, sim, a gente pegar, mesmo seguindo os esportes coletivos, por exemplo, no vôlei, no basquete, que a gente já teve de equipes campeãs, né? O vôlei feminino na década de 90, o basquete também, o vôlei masculino, o basquete inclusive na década de 60, no tênis de mesa, como lembramos aqui do Biriba, nós tivemos no tênis o Gustavo Kirten, nós temos na ginástica a Daiane dos Santos, que foi sensacional, agora nós temos aquela menina de Rebeca, Sim, tem uma nova. Perdão, esqueci o nome dela, que é sensacional. Então, nós já tivemos na natação também. A gente vê que a gente tem talento no Brasil, né? Mas às vezes falta isso, falta mais um incentivo, falta levar mais a sério, porque às vezes a gente ainda vê isso como uma coisa da pessoa que não quer trabalhar, da pessoa que só quer ficar nadando, jogando, e não vê aquilo como potencial para a pessoa crescer na vida, aquilo ser uma coisa boa para todo mundo. Isso falta muito, assim. A gente pode pegar até como exemplo, que a gente gosta de copiar tanto, a questão dos Estados Unidos, né? O que os atletas conseguem de bolsa para ir para a faculdade, né? Muitos brasileiros, inclusive, vão para os Estados Unidos porque conseguem uma bolsa através do esporte. Então, na questão da valorização do esporte nos Estados Unidos, é um exemplo para a gente. Deles terem a bolsa, a pessoa entra na faculdade, faz parte do time. Então, é muito legal como eles fazem isso
Isso podia ser um exemplo aqui. Aqui no Brasil, por exemplo, questão de esportes na universidade, a gente mal sabe. A gente sabe que tem um evento ali, mas ninguém dá muita importância. Lá é totalmente diferente, né? E por isso que eles ganham tantas medalhas, né? Que isso é o final ali de um projeto que se iniciou lá atrás. Sabe que quando tu traz isso, assim, me remete, né? Me relembra que parece que, assim, o campo da arte, o campo do esporte, salvo algumas exceções, estão muito colocadas como um hobby. E não como algo, de fato, que a gente queira se dedicar, né? Recentemente eu vi uma entrevista, uma reportagem com um pré-adolescente dançando, né? E do quanto e assim, dançando balé clássico de uma forma esplendorosa, né? Mas do quanto que ele teve dificuldade até ali de apoio, de reconhecimento, né? Tudo que era isso, mas tu vai dançar balé? Como assim, né? Então, uma série de coisas que às vezes interfere nesse processo até de escolha e que, se a gente verdadeiramente tem uma conexão que é algo que é o que a gente gosta, a gente precisa se dedicar, ok? Né? A gente precisa muitas vezes ver que condições e quais são as necessidades que a gente tem, e a gente necessariamente teria que ter mesmo mais apoio, né? E não colocar isso como algo de que é um hobby, portanto, é para ser nas horas vagas, né? E não necessariamente como algo de vida, um projeto de vida, que vai estar ali, que a gente vai batalhar como qualquer outra coisa que a gente vai fazer, né? E talvez, se isso cada vez mais tivesse a possibilidade, a gente tivesse também um quanto maior até de se sentir fortalecido, mais feliz, né? E aqui eu não estou falando felicidade como aquela, às vezes, que a gente imagina que feliz a gente permanece o tempo inteiro, mas como algo que nos dê prazer, que a gente possa trabalhar com aquilo que nos dá prazer, que nos traz algo que é uma vibração, nossos olhinhos que ficam brilhando, digamos assim, né? No Brasil, infelizmente, pela situação que a gente tem em questão econômica, tudo, acaba sendo um hobby, né? Tanto que a gente pode ver, por exemplo, a questão de escritores ou até pesquisadores de esporte, que às vezes tem grupos também, tem muita gente aposentada, ou seja, que a pessoa trabalhou e só depois pode dedicar isso, né? Mas a gente sabe que nem sempre dá para fazer esse caminho, por vários motivos. Mas seria legal se a pessoa pudesse só dedicar isso, né? Eu já tive outros trabalhos e tal. Meu primeiro livro que eu produzi aqui do Grêmio São Carlense foi uma hora, quando eu comecei a fazer, foi uma hora que eu fiquei desempregado, que eu precisei achar alguma coisa e tal, fiz o livro. Mas é uma coisa assim, eu não consigo viver disso hoje, né? Tem que ter outros trabalhos, outras rendas. O do Sandro Sotile foi uma época que eu fiz na pandemia, também tá tudo mais difícil, então foi uma hora que deu para concentrar mais. Então, eu ainda aproveitei essas brechas, assim, não dá só para viver disso, mas é uma questão do Brasil, assim, porque a gente precisa a questão de pagar conta, pagar boleto, tem que ter um trabalho mais sólido, então a gente passa por isso, assim, às vezes fala, mas tem jogador aí que vive só jogando bola, mas é um de 1 milhão, e às vezes o cara conseguiu isso, às vezes com 23, 24 anos, que já é muito velho pro futebol, né? Então, não é todo mundo que consegue, vai lá 3% conseguem isso. Então é algo assim que infelizmente a gente tem que saber dividir as coisas às vezes, saber aquela coisa, cuidar da casa, querer escrever, querer pintar, querer fazer um vídeo no YouTube e precisar trabalhar. Tem toda essa questão que infelizmente a gente tem que dividir as coisas no Brasil, nossa realidade não permite. E continuar talvez batalhando, né, para que as nossas políticas públicas possam ter esse incentivo, né? Que possam ter essa consciência dessa necessidade, né, de estímulo, de apoio, e disso também, como muitas vezes aqui no canal a gente tem conversado, da arte como resiliência, né? Então vamos pensar, o esporte também pode ser resiliência, né? Pode ser promoção da vida, né? Quem sabe
se a gente pudesse cuidar melhor das nossas crianças, trabalhando nas nossas escolas, né? Estimulando nas nossas casas a questão da arte, do esporte, da cooperação, né? A gente pudesse, daqui a algum tempo, poder ter uma sociedade um pouco mais saudável em diversos aspectos, né? Mas só que isso não é visto assim rapidamente. Todas as questões que a gente trabalha de base, a gente só vai ver o resultado daqui a algum tempo. Não é tão rápido e às vezes socialmente a gente quer, assim como no celular que a gente fica passando as coisas rapidinho. A vida nem sempre é assim, rapidinho, né? Enfim, Leonardo, eu quero te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando, né? Me ensinando, né? Me inspirando e com certeza aqui compartilhando, ensinando também, né? E inspirando muitas pessoas que estão aqui nos escutando e nos assistindo. Então, antes de encerrar, assim, o que tu gostaria de trazer, né? Sinta à vontade de estar podendo, então, colocar. Antes até disso, eu queria lembrar vou indicar um livro, filme, que fala bem o que a gente estava comentando hoje, que é o Invictus. Você assistiu o Invictus? Não. Para quem não sabe, ele conta a história da questão da África do Sul. O que acontecia na África do Sul, né? Quando Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul, tinha recém acabado o apartheid no país. E o apartheid, para quem não sabe, foi um regime de segregação racial, que foi implantado lá em 1948, embora já tivesse políticas anteriores, em que brancos ficavam de um lado, negros do outro. Então eles não frequentavam os mesmos bairros, os mesmos lugares. E, claro, era uma política que favorecia os brancos. Os brancos tinham um padrão de vida igual os principais países da Europa. Os negros viviam numa miséria. E o Nelson Mandela foi quem mais lutou para mudar isso. E nesse período, a África do Sul tinha um time de rugby, só que era um esporte dos brancos. Os negros não torciam para a seleção de rugby. E quando o Nelson Mandela assumiu, a África do Sul ia sediar a Copa do Mundo de rugby. E ele viu ali a chance de unir os povos brancos e negros. Então ele se aproximou dos jogadores de rugby, que eram praticamente todos brancos, acho que tinha um negro, se não me engano, e falou desse plano de unir o país, tudo, que eles fossem para as comunidades, ensinassem o esporte, que o esporte fosse para isso, e os negros aos poucos começassem a torcer para a seleção também. E conseguiu isso, que foi uma forma que ele mais queria, era de unir o país, né? Então eu acho que isso foi conseguido através do rugby, através do esporte. Então quem quiser procura aí o filme Invictus ou o livro, que é bem bacana. Puxa, muito legal. Bacana. E aí depois eu vou pedir para vocês, quem quiser me seguir primeiro, eu tenho uma página no Instagram junto com o meu amigo lá, o Luiz Felipe Fleck, que o Fleck ele tem um acervo de livros, ele tem mais de 900 livros, eu nunca parei para contar, mas eu acho que tem pelo que eu já vi na casa dele. Então a gente posta os livros de esportes que tem lá. Então quem quiser entrar é @boleprosaoficial. Vai no Instagram, então toda a gente posta um livro que tem na casa dele, assim, que é bem bacana. E a gente vai divulgando nossos trabalhos ali com o livro do Sapucaense que vai sair. Mas para quem gosta de esportes, ali tem muita coisa de livros de esportes. Não falamos só de futebol, falamos dos outros esportes. E se alguém quiser meu contato para conseguir meus livros, pode conseguir pelo meu Instagram, @lpcantarelli, 2 L's e no final. Pelo meu Facebook, Leonardo Pereira Cantarelli, ou se quiser pelo WhatsApp, que é 51994018209. Leonardo, muito, muito, muito obrigada. Todas essas descrições, tá? Todos os contatos vão estar aqui na descrição do canal para que vocês, então, possam estar entrando em contato, então, com o Leonardo. E antes de encerrar, vocês estão vendo aqui o nosso café, né? A gente está aqui num espaço muito especial em Porto Alegre, que até foi espaço, né, que recebeu o lançamento. Um dos meus lançamentos aqui em Porto Alegre foi aqui, que é o Terezas Café, né, que é um espaço muito legal, que vale a pena conhecer, e que eu agradeço imensamente, né, a Cláudia e a sua equipe por ter nos possibilitado estar gravando aqui. Então, obrigada, Leonardo, né, te desejo muito, muito sucesso por aí, né? Que a gente possa ver muitas histórias contadas e relembradas, né? E que as pessoas possam olhar para isso como uma possibilidade,
de apoio, de fomento à vida. À vida. E que a gente possa olhar para o esporte como um grande bálsamo, não somente de competição, que há muita competição, mas de saúde mental, né? E de cooperação. Cooperação, que é o que a gente tem necessitado muito na nossa existência. Então, como eu venho dizendo sempre aqui no canal, sejamos luz e até a próxima. Oi, pessoal. Damos só uma pausa aí na entrevista para mostrar que promessa é dívida. Está aqui o livro lançado, já em mãos. Fizemos 2 lançamentos, um em Porto Alegre, um em Sapucaia do Sul. Como a Patrícia falou, quem quiser um exemplar do livro, entre em contato comigo, tá? E o livro ficou bem legal, tem todas as informações, está bem bacana. E aqui nós contamos todos os detalhes da conquista do Sapucaense de 2007. Super recomendo aí para quem gosta de futebol e está gostando desse vídeo, tá bom? Um abraço!